Eu falo muito aqui sobre a gestão, conhecer os números. E aí algumas pessoas me perguntam, tá, mas o quê, né? O que que você quer dizer com isso? E assim, são muitas coisas. Numa empresa tem muitos números que você tem que acompanhar. E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é conhecer a fundo qual que é o custo de trabalhar com Fulfillment, seja do Mercado Livre ou de outras plataformas, a Amazon, Magalu, né? Existem vários Fulfillments aí. E na prática, muitas pessoas simplesmente mandam para o Full sem saber se está compensando ou não. Então, vou mostrar aqui para vocês como analisar isso. A gente conhecendo nossos números, a gente sabe como que a gente tem que organizar a nossa precificação. Na página do Mercado Livre, a gente consegue baixar esse relatório de custo por serviço de armazenamento. Então ele mostra que de maio a junho a gente teve aqui R$ 107 praticamente de custo de armazenamento. Tá, mas e aí? Como que a gente joga isso para a nossa precificação? Aqui mostra que a gente tem unidades pequenas e médias. As pequenas cobram meio centavo por dia e as médias 1,2 centavos por dia. Tá, mas quanto tempo nosso estoque fica lá? A gente tem que calcular uma média. Então o que a gente faz? A gente faz aqui, ó, o custo das pequenas dividido pelo cálculo por dia, dividido por 30, porque esse aqui é o custo que teve nesse período de um mês. Então a gente vê que, em média, a gente teve aqui 196 peças pequenas. Então a gente copia isso daqui, joga para baixo aqui, ó, e a gente já vê que a gente tinha aqui, em média, nesse período, 215 unidades médias. Se a gente pegar o custo que a gente teve com as unidades pequenas e dividir pela quantidade, a gente vê que a gente teve um custo aí nesse período de 15 centavos. Então você olha e fala, pô, as pequenas cobram meio centavo por dia. Mas e aí, que valor que eu tenho que jogar na minha precificação? Eu não sei quantos dias ele vai ficar lá. Então aqui você sabe, se for uma peça considerada pequena, você joga 15 centavos. E as médias, vamos jogar aqui, replicar para baixo, 36. Então aqui você consegue separar. Então, em média, que 15 centavos nas peças pequenas e as médias 36. E na média disso tudo, a gente pega o valor que foi cobrado por tudo. Não, vamos somar aqui primeiro. Esse mais esse. Então, no total, nessa continha que a gente está analisando, teve em média aqui 411 peças por dia, em média. Então, se a gente pegar o total e dividir por essa quantidade total aqui deles também, em média, a gente teve um custo aqui de praticamente 26 centavos de armazenamento, né? Mais o custo de coleta, né? Só que a gente, em contrapartida, economiza também com o custo de embalagem. Então, tem que avaliar se você precisa mexer na sua precificação ou não, porque você está pagando armazenamento, né, que paga por dia. Então, no geral, é isso aqui que você tem que embutir no seu custo, se for separar peças pequenas e médias, ou se for jogar um custo total, geral, né, uma média, mais o custo de coleta, porque toda coleta do Full também tem um custo. Então, tem que avaliar, porque depende muito do tamanho do produto e tal. E aí, sabendo esse custo, mais o custo da coleta, o custo por peça, você vê se isso é maior do que o custo que você está economizando com embalagem ou não, para ver se você tem que ajustar a sua precificação ou não. Então esse foi só um exemplo que você tem que saber. Então aqui, como vocês viram, peças consideradas médias ou grandes, o preço vai aumentando. Então se você tem muita peça com um tamanho considerável, pode ser que na sua cabeça você pensa, ah não, mas eu pago o armazenamento, mas eu estou economizando com embalagem, está tudo certo. Só que pode ser que você está pagando muito mais armazenamento do que o valor que você está economizando com embalagem. E aí você tem que embutir isso na sua precificação, né, para não ter surpresa. Então, cada caso é um caso. Tem gente que ganha dinheiro aqui porque está economizando muito mais com a embalagem. Tem gente que está perdendo dinheiro porque está gastando mais de armazenamento do que economia com a embalagem. Então tem tudo isso, a gente tem que analisar caso a caso. Esse é um dos exemplos.